Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na última aula a gente falou aí sobre psicometria, sobre umidade relativa, né? Vocês aprenderam a usar o gráfico psicométrico e aí a gente propôs um exercício para vocês fazerem, tá? Eu vou mostrar aqui no gráfico psicométrico os valores aí mais ou menos encontrados no gráfico, tá? E aí a parte de cálculo eu não vou recorrigir, certo? É só para a gente lembrar aí o gráfico psicométrico. Então, os dados eram esses, a temperatura de bulbo seco 32, temperatura de bulbo úmido 18, né? Então, no gráfico psicométrico, primeiro a gente vai na temperatura de bulbo seco, 32 graus, então a gente traça lá uma linha. Depois a gente vai na temperatura de bulbo úmido, nessa escala aqui em diagonal. Aqui 18 no caso, a gente desce aí no encontro das linhas, mais ou menos a umidade relativa, em torno de 25%. Depois a gente vai para o lado esquerdo para localizar a temperatura de ponto de orvalho. Então chega a umidade 100%. Nesse caso, 9,5 graus. E aí para o lado direito, a razão de mistura, 7,6. Isso aqui, lógico, pode mudar um pouco conforme a visualização que a gente tem. As escalas não são exatas, né? Então pode ser que você julgou aí que em vez de 25 era 24,5, em vez de temperatura de orvalho 9,5, você achou um 9,8, 9,7, mas isso tá relativo aí à precisão, né, gráfica, então não dá exato mesmo. E aí depois a gente tem aí alguns índices, né? Tem o índice de conforto hidrotérmico. Então, uma forma de um índice aqui, ó, ele vai correlacionar a temperatura do ar, tá? Temperatura do ar e temperatura de orvalho. Em outras palavras, o que ele vai falar? Eu vou estar usando uma relação entre temperatura do ar e umidade relativa. Então, dependendo do tipo de animal que está sendo criado, ele vai ter um excelente conforto térmico ou um baixo conforto térmico em função dessas duas variáveis aí. Então, por exemplo, vacas leiteiras, o ideal é que o índice seja menor do que 70. Então, vou atribuindo valores de umidade relativa e valores de temperatura do ar para garantir que o índice fique abaixo de 70, eu vou obter o máximo de produção leiteira. Então, nesse caso aqui, um experimento que foi feito usando temperatura do ar e umidade relativa e diferentes índices de conforto higrotérmico. Então, por exemplo, aqui estão as raças, né, e aqui seria a produção relativa. É o máximo que produz em relação ao que foi produzido. Então, aqui a temperatura 24, umidade relativa 38, resultou num índice de 68. Então, 100% de produção para as três raças. Aqui já subiu um pouco mais, para 72. Com 24 temperatura, subiu a umidade relativa, né? E aí aqui teve uma baixa aqui nessa raça holandesa, Jersey, Pardo, Suíça, aqui quase nada, né? Depois aqui subiu para 82 o índice, temperatura 34, umidade relativa 46. Uma queda grande de produção aqui para a raça holandesa, 34 com 80, 86, subiu mais o índice. E aí também, de novo, a raça mais sensível nesse estudo foi a holandesa, né? Então, existe uma relação entre temperatura do ar e umidade relativa que vai gerar um índice, e esse índice, para o caso, né, para esse caso aqui, tem que ser menor que 70 para ter uma produção máxima. Isso acontece também na suinocultura, na criação de aves, né? Então, existe essa relação de temperatura do ar e umidade relativa para ter um maior conforto térmico e maior produção, tá? E como isso é feito, a gente viu aí que para mim regular a umidade relativa, o que eu faço?
Para eu elevar ela, eu abaixo a temperatura ou adiciono água no ar, né? Então eu elevo a umidade relativa dessa forma. Então, a gente utiliza o sistema de nebulização, né? E aí a temperatura a gente controla de que forma? Controla com velocidade com vento, né? Vento interno, ventilador e cortinas, né? Então a gente pode abrir, abaixar a cortina, ligar, desligar ventilador. Nesse caso tem um sistema de lanterninha, né? Para fazer exaustão. Então, dessa forma que a gente consegue regular a temperatura e a umidade relativa para atingir bons índices e, consequentemente, maior produção. Ok? Então, a gente finaliza essa parte aí de umidade relativa, de psicometria, tá? Apesar de ter os cálculos lá, é bem tranquilo, né? A gente pode conferir também, ver se bateu aí usando o gráfico psicométrico, ok? Então, agora a gente vai dar a nossa sequência aí nos assuntos. Nós vamos falar sobre precipitação, sobre chuva, né? Precipitação e vento, tá? Então, a nossa aula 10, a aula passada foi a aula 9, nós estamos na aula 10. Então, chuva, né? Ou é uma forma de precipitação em que tem a queda da água aí, ela é uma mudança de fase aí de água na forma de vapor, né? Para forma líquida. A gente tem a definição de chuva, né? A precipitação pluvial ou chuva é a forma principal pela qual a água retorna à atmosfera após o processo de evaporação, transpiração, condensação e completa o ciclo hidrológico. Então, a chuva, a distribuição dela no planeta, ela vai definir o tipo de vegetação natural que tem em determinado local, né? E a gente pode inferir isso aí também com potencial agrícola. Então, se determinada cultura precisa de um índice pluviométrico médio aí, né, lógico que regular, a partir disso eu consigo fazer um zoneamento agrícola também, né? Então, esse é um dos fatores cruciais para eu falar, tal cultura é possível de produzir em tal região. Então, esse aqui é o mapa das florestas, né? Distribuição de vegetação, na verdade, mundial, né? Então, onde eu tenho florestas mais densas aqui, que é Evergreen ou Rainforest, né? Que é a floresta de chuva aí, que no caso seria a floresta amazônica, aqui próximo à África e aqui acima da Oceania, né? Bem próximo da latitude zero, né? Entre a próxima latitude zero, a gente tem as florestas mais densas. Depois abaixo a gente vai ver o mapa de chuva, né? De precipitação, e aí vai coincidir com esse tipo de floresta. Então, onde chove mais, florestas mais densas, onde chove menos, climas mais desérticos, né? Então, como que forma a chuva? O que, que precisa acontecer para que chova, né? Para que haja precipitação, tá? A gente vai ver que existem aí algumas coisas que precisam acontecer na atmosfera para que haja precipitação. E a primeira delas é o núcleo de condensação. O que, que seria o núcleo de condensação? É um local na atmosfera onde possa haver a formação de nuvens, né? Onde o vapor possa se condensar, ele vai ficar condensado aí na forma líquida suspensa, em pequena forma de pequenas gotículas, que aí no caso é a formação de nuvens, né? Então o núcleo de condensação, ele vai ser o que? Ele pode ser poeira atmosférica, né? E o mais comum que seria núcleo de NaCl, núcleo de sal, que é comum ocorrer na natureza aí esses núcleos de sal, né? Inclusive tem
algumas estratégias, algumas localidades que o pessoal que é feito o lançamento de bombas de sal, que a gente diz pode ser através de avião ou de outra forma, um lançamento a partir da crosta, né, para a atmosfera, e aí é feito esse lançamento dessa bomba de sal. Então é uma bomba, realmente é uma bomba, uma pequena bomba, e ela vai espalhar na atmosfera partículas de sal que vão ficar em suspensão e vão formar um núcleo de condensação. Mas isso ocorre de forma natural, né? Então, para que chova tem que ter nuvem, para ter nuvem tem que ter núcleo de condensação. Então, se não tiver núcleo de condensação, não vai ter formação de nuvens e também não tem chuva. Outro processo que a gente precisa ter, né, além do núcleo de condensação, a gente precisa que o ar fique saturado de vapor, tá? Então, ou seja, a umidade relativa ela vai ter que elevar. Como é que faz para a umidade relativa elevar? A gente já viu lá. Duas situações. A primeira é que aumente a quantidade de vapor de água na atmosfera ou que a atmosfera resfrie. Se a atmosfera resfriar, né, o ar se comprime, então ele vai ficar saturado de água, umidade relativa 100%. E geralmente a forma mais comum aí é através do resfriamento da atmosfera, né? Então vai ascendendo a camada de vapor de água, ela vai, à medida que ela vai subindo, a temperatura vai abaixando, né, na camada superior, e aí essa redução de temperatura aí acaba saturando o ar, deixando a umidade relativa 100%. Então, primeiro tem que ter aí os núcleos de condensação, tenho que ter umidade relativa alta, né, ou ar saturado, e aí por fim vai ter que ter a ascensão dessa parcela aí, desse volume de ar com água, ele vai ter que subir, né, até o núcleo de condensação. E aí, isso vai acontecer quando eu tiver uma diferença de temperatura da camada mais próxima à superfície até a camada mais alta aí da atmosfera, onde a gente tem a formação de nuvens, né? A gente fala aí o gradiente adiabático. Então, para que haja ascensão aí da parcela de ar, então, se tiver o ar seco, eu preciso ter esse gradiente adiabático que a gente diz pelo menos 0,98. Quer dizer o quê? A cada 100 metros, a temperatura ela cai 1 grau, né? Então, por exemplo, aqui está 26 graus, né? A 100 metros de altura, se eu medir, vai estar 25 graus, né? E aí mais 100 metros vai para 24, mais 100 metros 23. Então, a cada 100 metros em altitude eu reduzo 1 grau de temperatura. Quando o ar estiver saturado, que é o que tipo de ascensão vai ter ascensão desse tipo de ar aí que vai causar, dessa parcela que vai causar condensação. Menos 0,4. Então, por exemplo, estou a 26 graus aqui, o ar saturado, a 100 metros eu vou ter que ter 25,6, né? Mais 100 metros eu vou ter 25,2 e assim por diante. A cada 100 metros eu vou ter que reduzir 0,4 graus. Então, essa diferença de temperatura vai fazer com que a parcela de ar ascenda. E o ar úmido, né, intermediário, entre seco e saturado, gradiente adiabático de menos 0,6. Então, por exemplo, sendo 26 graus aqui, a 100 metros de altitude, vai para 25,4, né? Mais 100 metros vai para 24,8. E assim por diante. A cada 100 metros que eu subo, abaixa 0,6 graus a temperatura.
Então, por exemplo, ó, quando a temperatura real coincide com o adiabático para esse tipo de grau de saturação, ocorre a ascensão da parcela de ar. Então, à medida que eu vou subindo, ó, por exemplo, eu estou aqui na superfície, estou a temperatura X. Subi X metros aqui, ó, a temperatura ela caiu, né? Caiu proporcional com o grau de temperatura aqui adiabático, né? O real tá batendo com o gradiente adiabático. E aí eu tenho ascensão. Então, nesse caso, é quando a atmosfera está neutra. Atmosfera instável. A variação de temperatura real ela está maior do que a do adiabático, né? Então, por exemplo, aqui na superfície, eu estou com, sei lá, 25. A 100 metros eu precisaria estar, por exemplo, com 24. Mas na realidade, a 100 metros eu estou até com menos que 24, com 23, né? Então, está melhor do que eu precisaria, essa variação de temperatura na vertical. Então, é quando a gente tem a atmosfera instável. E aí certamente vai haver a ascensão da parcela de ar. E aí tem a atmosfera estável, que é o contrário. Eu precisaria, por exemplo, aqui embaixo eu estou com 26, lá em cima eu precisaria 25. Mas aí, na realidade, eu estou com 26 aqui e lá em cima eu estou com 25,5. Então, essa redução, conforme eu vou subindo, ela é muito pequena, né? Em relação ao que precisaria ter, então não ocorre a ascensão da parcela de ar. Não preciso dessas três coisas para haver precipitação. Núcleo de condensação, preciso umidade relativa alta, o ar saturado, umidade relativa 100%, e preciso que haja ascensão da parcela de ar. Então, tendo essas três coisas, vai haver a precipitação, né? Então, o que é? Repetindo aí, núcleo de condensação, que eu vou precisar ter, umidade relativa alta, o ar saturado, e ascensão da parcela de ar. Formação de chuvas. Então, a gente classifica aí os tipos de formação de chuva, né? E dependendo do tipo de formação de chuva, a gente vai ter uma característica da chuva, tá? Então, vamos falar sobre os tipos de formação de chuva. Além das três, além de ter a formação de nuvem, né, que a gente falou ali, tem mais um detalhe que precisa ocorrer, né? Que é a coalescência das partículas das gotas menores em gotas maiores. A gente teve lá a formação da nuvem e para chover, para precipitar, o que precisa? Precisa que as gotas que estão lá flutuando, elas comecem a se unir, né? Isso pode ser por turbulência dentro da nuvem ou por um processo de convecção. E aí as gotas elas vão se chocar uma com a outra e vão se transformar em gotas maiores. A gota maior aí, então, pressionada pela gravidade, ela vai vencer a resistência do ar e vai ocorrer a chuva, a precipitação pluvial. Então, qual é a essência das gotas, né? Aí sim vai ter precipitação. Tipos de formação de chuva. Então, a gente tem a chuva frontal, a chuva convectiva e a chuva orográfica, tá? Então, como é que funciona esses tipos de chuva? Primeiro a gente tem a chuva frontal, que vai ser o que? Ela vai ser um encontro aí de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, tá? Então, a massa de ar quente úmida, ela vai subir e vai se encontrar com uma camada, com uma frente fria e seca. E aí, quando as duas se encontrarem, o que vai acontecer? A massa de ar quente ela vai se contrair, né, devido à redução da temperatura,
E aí vai ocorrer a precipitação. Chama aí do resfriamento adiabático. Então, fazendo uma analogia, seria a mesma coisa que eu pegar uma chaleira, né? Eu estou esquentando ela no fogo, está saindo vapor, né? E eu pegar esse vapor, abrir e pôr no freezer. Então, o que, que vai acontecer? O ar ele vai contrair, né? A umidade relativa vai ultrapassar os 100% e vai ocorrer a precipitação. Então, ocorre aqui, né? Quando a gente tem aqui uma massa de ar quente úmido, ela acende e encontra uma massa de ar frio, tá? Ela vai passar aí pela massa de ar frio. Quando ela passar, esse ar quente úmido ele vai contrair, a umidade relativa vai subir, né? Para passar 100%, ocorre a condensação e aí temos a precipitação. Então, aqui um exemplo, né, de uma massa de ar aqui em uma zona de alta pressão para baixa pressão, e aí está se encontrando aqui embaixo uma frente fria e aí com outra frente de ar quente aqui que está se encontrando. Então, quando essas duas frentes se encontrarem aqui, vai ocorrer a formação de nuvens e a precipitação de formação frontal. Então, quais são as características desse tipo de chuva? A distribuição dela é geral, é na região inteira, né? Então, uma grande região aí com chuva. Intensidade é aquela chuva fraca e moderada, tá? Então, ela está na região toda e aquela chuva mais tranquila. Horário predominante. Não tem horário predominante, vai ser quando houver o encontro das duas massas. Duração, média a longa duração, horas ou até dias. Então, vai ser aquela chuva de um dia, 2 dias, 3 dias, né? Dependendo aí da velocidade que vai levar para uma massa de ar cruzar com a outra, do tamanho dessas massas de ar, né? Então, é aquela chuva que dura bastante tempo, né? Tem aí depois das primeiras chuvas, a gente tem na nossa região essa característica aí dessas chuvas frontais, aquela chuva que leva 1, 2 dias aí chovendo de forma uma garoa, né? Ou uma chuva média aí, mas com tempo demorado para ocorrer. Depois a gente tem a chuva convectiva, que é a mais comum na nossa região aqui, né? Que ocorre aí a ascensão do ar aí úmido, né? E aí desce o ar frio. Então, para nós acontece muito que aquelas formações de nuvens bastante verticais, né? E regionais. Então a gente olha no horizonte, de um lado a gente sabe que vai chover, do outro não choveu, o outro canto está chovendo. Então, depois que tem uma quantidade boa de umidade ou de água no solo, nas plantas, né? Vai ocorrendo a evapotranspiração durante o dia e aí depois ocorre essa formação desse tipo de chuva. Então, o ar quente e úmido ele vai subindo e o ar frio vai descendo. Quando eles se cruzam, ocorre aquela mesma situação, né? O ar ele comprime, ele vai comprimir, umidade relativa ultrapassa 100%, fica abaixo da temperatura de orvalho e ocorre a precipitação. Então é esse tipo de nuvens, né? Nuvens com desenvolvimento horizontal bem alto, né? E ocorrência bem regional. Aquela chuva que chove num talhão, no outro não chove, né? Aquela história lá que tava que o vô ou o tio, alguém conta lá que tinha tava arando com uma junta de boi, né? Com dois bois, aí choveu, molhou um boi, outro boi não molhou, né? É esse tipo de chuva aí. A distribuição é localizada com grande variabilidade espacial,
intensidade moderada a forte, né? Característica daquelas chuvas de verão. O horário predominante é no período da tarde e início da noite, né? Por que que isso ocorre? Que é o tempo que leva para a umidade evaporar, para começar a evaporar a água, e aí a radiação solar vai aquecer essa camada de ar e ela vai formar, e aí sim ela vai acender. E isso leva, né, mais ou menos o período da manhã, e aí depois que atinge o pico de radiação, a camada de ar acende e aí forma as nuvens, e aí que ocorre a precipitação, né? Então, geralmente, a gente tem aí na nossa época das chuvas esse tipo de formação de chuva, e realmente ele ocorre aí no período da tarde, ou final da tarde, ou início da tarde ocorre esse tipo de precipitação. Duração curta a média, minutos a horas. Então são chuvas bastante intensas, né? E aí, por fim, a chuva orográfica. Ela também é um tipo de chuva convectiva, só que a convecção é uma convecção forçada, ela ocorre devido a ter um obstáculo topográfico. A gente vai ter um obstáculo topográfico e ele vai fazer com que o ar quente se obrigue, né, a atingir uma camada mais alta. Então, o ar quente úmido ele vai subindo devido a se chocar com o obstáculo topográfico, e aí a hora que ele atinge uma altitude considerável, lá eu tenho redução de temperatura, aí ocorre a compressão do ar, a umidade relativa eleva, e aí ocorre a precipitação. Então, o desenho que ele não está bem, com uma resolução muito boa, mas geralmente é aquela chuva próxima da costa, né? Chuva marítima. E aí a gente tem as serras, né? Então eu tenho aqui uma massa de ar quente e úmido vinda do mar. A brisa marítima vai assoprar esse ar úmido e aí ele vai se chocar aqui com o obstáculo topográfico, a serra. E aí o vento vai empurrando, o que vai acontecer? Vai subir, aí em determinado ponto está subindo aqui, vai atingir a temperatura de orvalho, né, uma temperatura onde a umidade relativa supera 100% e ocorre a precipitação. Geralmente na face oposta aqui, como toda a precipitação se concentra aqui, do lado de lá acaba sendo um local onde tem pouca precipitação. É o caso que ocorre no nosso semiárido, né, que é lá no Nordeste, passou um pouco o litoral aí, alguns quilômetros, você cruza a serra e você chega no semiárido, onde tem pouca precipitação, devido a esse obstáculo topográfico, né? Então, essa seria a chuva orográfica. Então, são esses três tipos principais de formação de chuva. Chuva frontal, chuva convectiva, né, de desenvolvimento vertical, e a chuva orográfica, que ela também é uma chuva convectiva, mas é uma chuva de convecção forçada devido ao obstáculo topográfico. Okay? Existem vários tipos de nuvem, né? Mas uma coisa é a formação de chuva, outra é tipo de nuvem. Tem as classificações lá, cúmulos, lumbos, né? Vários tipos de formação de nuvem, ou nome que o pessoal dá para a classificação de nuvens. Então, o que nos interessa mais aqui é como que ocorre a precipitação, os tipos de formação de precipitação. Nós não vamos falar sobre o tipo das nuvens, mas quem tem curiosidade, quem gosta de observar nuvens, pode fazer algumas pesquisas aí na internet, vocês vão ver, né, os tipos de nuvens, o nome delas, né? Então, para quem gosta disso aí, é até interessante dar uma pesquisada. E chuva, como é que a gente mede chuva, né? Como que ela é medida? Então, a unidade de medida de chuva, ela é medida em altura, a gente fala em milímetros, né? Ah, choveu tantos milímetros. Ou, né, tem outros países aí que utilizam polegadas, choveu tantas polegadas, né? E ela é referente à altura.
Então é a forma de medir, mas como é que a gente consegue saber, 5 milímetros é muita coisa, pouca coisa, 10 milímetros é muita coisa, 30 milímetros é muita coisa, né? Então como é que a gente tem essa noção aí do que é muito, do que é pouca chuva? Então, na verdade, a altura aí vai ser o que? O volume que choveu dividido pela área de captação, tá? Então a gente fala aí que o 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, que vai resultar numa altura de 1 milímetro de lâmina de água, tá? Deixa eu só pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, né? Imagina que você tem um recipiente aí de 1 metro por 1 metro, então vai ter 1 metro quadrado, tá? Se eu jogar 10 litros nesse metro quadrado, vai precipitar quanto, né? Vão ser 10 milímetros, porque 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, se eu tiver uma régua nesse recipiente lá olhar, ele vai equivaler a 10 milímetros a altura da lâmina, né, ou 1 centímetro. Tá? Então, em 1 metro quadrado, 10 litros são 10 milímetros, e corresponderia a uma altura de lâmina de 10 milímetros. Então, a precipitação, ela a unidade medida dela é em altura, para nós aqui em milímetros e alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é em polegadas. Como que a gente faz, então, a captação ou a medida de chuva? A gente utiliza pluviômetros, né? Esse aqui será um pluviômetro padrão que a gente tem em estações meteorológicas. Tem esse pluviômetro de cunha, tem um pluviômetro artesanal, aí tem um outro tipo de pluviômetro que é em forma de cunha, tá? O recomendado é que pelo menos tenha uma área de 100 centímetros quadrados para fazer a captação e tem que ser o ideal é desse modelo aqui, né? Profundo também. Por quê? Ele tem que ser circular a boca dele, porque aí não vai ter. A captação vai ser mais uniforme quando é circular, né? Se ela for quadrada, pode ser uma captação não uniforme, dependendo do lado que vem a chuva, a precipitação, a coleta pode mascarar. Eu tenho que ter um poço, que fala é um poço tranquilizador, porque vai cair a chuva aqui e aí corre o risco dela salpicar, ela vai bater lá no fundo do recipiente e vai voltar, né? Então, para não acontecer isso, tem que ter esse poço tranquilizador grande aqui para evitar o salpicamento da gota. E aí tem esse modelo de cunha, ó, que é o convencional, o pessoal gosta de dar de brinde, né? As empresas dão ele de brinde, e a leitura dele não é boa, tá? Não vai representar a quantidade real de precipitação. Então aqui tem algumas empresas que até dão de brinde esse aqui, ó, em forma de cunha. Então esse aqui ele é mais preciso, ele vai ter uma leitura melhor. Esse quadradinho aqui, primeiro que ele não dá uma área de 100 centímetros quadrados, e outra que ocorre essas duas situações. Ele mascara dependendo do ângulo da chuva e ele também salpica a gota aqui, né? Vai, dependendo da quantidade de chuva, vai salpicar e jogar fora. E às vezes onde é que você fixa ele? Às vezes ele é até fixado, a madeirinha, né? Fica até tapando a parte da entrada aqui. Então tem tudo isso aí, né? E aí tem um modelo aí também que o pessoal utiliza, que é esse artesanal, ó. Então cola uma luva na parte de cima, um pedacinho de cano e uma torneirinha para abrir. Depois é feita a leitura em ml e aí converte para milímetro, né? Esse seria o manual. Aí a gente tem o pluviógrafo, ele tem um peso, né, como se fosse uma gangorra. Tem aqui aquele tamborzinho de que ele vai girando, né, por 24 horas, aí tem uma caneta que conforme ele vai coletando água, a caneta vai subindo. Se ele atinge um determinado limite, ele desarma e desce de novo, né? Então, a jogada água fora, ele vai
enchendo até atingir o máximo da escala e ele cai. Então, esse aqui é um exemplo de um pluviógrafo. Ó. Aqui estava estabilizada a chuva, ele encheu, desarmou. Em pouco tempo ele encheu de novo, desarmou. Encheu, desarmou. Então, é uma chuva histórica, esse papel que registrou aqui. Então, teve uma chuva muito intensa. Em pouco intervalo de tempo, ele desarmou várias vezes, né? Quer dizer que houve uma precipitação muito intensa em algumas horas aqui, ó. Então, no caso aqui das 8h30 até as 9h30, mais ou menos, ó. Uma hora de chuva teve uma precipitação muito intensa. E aí a gente tem o pluviômetro automático, que é aquele de báscula, né? Então ele pode funcionar de duas formas. Ele tem como se fosse uma gangorrinha. Então ele vai coletar a água, a hora que ele pesar, ele bate de um lado, e aí choveu de novo, ele bate do outro. Esse volume é conhecido, a área que é conhecida, então aí ele calcula de forma automática a quantidade de precipitação, né? Vai falando aí quantos milímetros por hora está chovendo e ele soma o acumulado. Ele pode ser por sensor, toda vez que ele bate aqui, ele manda um pulso elétrico, bate lá, manda outro. E aí a quantidade de vezes que ele bate aí por corrente elétrica, ele determina. Ou então tem a báscula, ela passa por um sensor de movimento, com um sensorzinho de movimento aqui. A hora que ela bate, o movimento passa e registra quantas vezes passou, né? Então, ou por sensor de movimento, ou esse sensor elétrico, a hora que ela bate de um lado e do outro. Variabilidade espacial da chuva. Então, chuvas frontais, ela vai ter uma variabilidade espacial, né? Então, nesse caso, ela encontrou a frente quente com a frente fria. Estava aqui havendo uma chuva aqui no sul, nessa parte da Argentina, e ela foi avançando e entrando no Brasil. Ó. Então, do dia 3 para o dia 4, é um avanço lento, né, quando a gente fala de chuvas frontais. Esse gráfico aqui, ó, a variação da precipitação média anual mundial, tá? Então, onde chove mais, tá mais escuro aqui, onde chove menos, essa escala mais vermelha, né? Então, se a gente comparar com aquele gráfico da floresta, a gente vai ver que ele casa bem. Então, onde chove mais, onde eu tenho florestas mais densas. E também eu consigo fazer a analogia da produção agrícola. Então, ó, observa aqui mais ou menos onde eu tenho as florestas mais densas aqui, é onde tem a precipitação máxima. Tá? Então, como se distribui as chuvas aí nas regiões? Então, diferentes regiões vão ter diferentes tipos de formação de chuva, então isso vai mudar de localidade para localidade. Aqui, por exemplo, em João Pessoa, onde a gente tem a principal tipo de formação de chuva é orográfica, né? Então, no meio do ano eu tenho uma intensidade maior de chuva, pela temperatura ser um pouco mais baixa, e aí no verão eu vou ter uma quantidade menor de precipitação média mensal. Isso aqui é Brasília, é meio parecido com o nosso clima, né? Então, no meio do ano aqui, entre maio e setembro, a gente tem muito pouca chuva, e aí no verão a gente tem um aumento médio de precipitação. E aqui, então, a nossa predominância de chuva em Brasília também são chuvas convectivas. Aqui em João Pessoa, chuva orográfica, para nós, chuva convectiva. E aqui em Bagé, ó, a média está bem uniforme. Então lá a gente tem chuvas frontais predominantes, porque está uma proximidade da costa, também está uma proximidade aí do sul, próximo da Argentina. Então é comum ter um encontro de frente fria com frente quente, como um tipo de chuva frontal lá. Então vai depender de região para região o comportamento anual da chuva, que vai estar relacionado com o tipo de formação de chuva. Então, exercício, né?
Imagina que a gente tem aí um coletor, né? Um pluviômetro com um diâmetro de 10 centímetros. E aí eu fui lá e coletei em ml, né? Deu 2.432 ml, quase 2 litros, né? De água. Então, quanto que choveu? Quantos milímetros choveu? É em milímetros, né? Em polegadas. Então, vamos resolver esse exercício aí, esse exemplo. Então, a gente viu lá que precipitação é o quê? Volume em litros por área em metro quadrado. 1 litro por metro quadrado equivale a 1 milímetro, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a área do coletor. É uma área circular, tá? Como é que eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, ok? Então, para eu calcular a área em metro quadrado, eu tenho que entrar com o diâmetro em metro. Então, são 10 centímetros, equivale a 0,1 metros. Então, π vezes 0,1 ao quadrado sobre 4, ó, usando essa fórmula aqui. Pode usar essa fórmula aqui também, do πr ao quadrado, as duas vão dar igual. O único detalhe é que daí o raio vai ser 0,05, usando o diâmetro 0,1. Então, a área ó, equivale a 0,0785 metros quadrados. Volume são 2.432 ml, dividido por 1.000 para passar para litro, então 2,432 litros. Tá? Então, 2,432 dividido pela área, 0,0785, vai dar uma precipitação, aqui está cortado, mas é 309,65 milímetros. 309,5 milímetros. Então, uma baita de uma chuva, né? 30,9, perdão, 309,65 milímetros. Muita chuva. Para eu passar para polegada, né, eu posso usar uma regra de 3. 1 milímetro, 0,039 polegadas. Acho o X aqui. Seria uma chuva de 12,08 polegadas. Ok? Então, refaça aí o exercício, vai pausando, volta o vídeo, vai entendendo e faça esse primeiro exercício aqui, né? Verifica se bateu, se você entendeu aí o exercício. Vai fazendo passo a passo. Depois aqui, ó, a gente tem um segundo exercício, ó. Mudou o diâmetro do coletor e a quantidade precipitada também mudou, tá? E aí ele também pergunta quantos milímetros que choveu e também quanto que choveu aí em polegadas. Vai estar aí no anexo do formulário, vocês vão resolver e mandar também como exercício, né?